Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Antes de a gente começar, eu queria só resolver uma questão que ficou da última aula. E essa daqui, ó, vou mostrar no slide para vocês. Exercício 4. Ele pede para calcular o volume do sólido limitado pelo plano z igual a 0 e pelo paraboloide z igual a 1 menos x² menos y². Tá? Então, vamos verificar como resolve essa questão. Bom, a priori, essa questão nem fala sobre integral, ele fala sobre volume. Então, ele pede para a gente calcular o volume de um sólido que é limitado por duas superfícies. São elas z igual a 0 e z igual a 1 menos x² menos y². Só isso que ele fala. Então, vamos resolver. Bom, mas nós já sabemos que para calcular volume, ainda mais assim, ó, de superfícies desse tipo, você pode e deve usar integrais duplas. Bom, nesse caso aqui, se você sabe que você vai resolver por integrais, é muito importante que você desenhe a sua região ou o seu objeto. E nesse caso aqui, para a gente saber qual é a nossa região, eu preciso desenhar o gráfico dessas duas funções, da função z igual a 0 e da função z igual a 1 menos x² menos y². Para isso, eu vou usar o meu espaço, meus eixos x, y e z. E eu tenho que me perguntar, quem é a função z igual a 0? É uma função constante. E nesse caso, a constante é o zero. Então, z igual a 0, ele vai coincidir com o plano xy, que é como se fosse o chão do nosso espaço. Então, essa função z igual a 0 é justamente esse chão que está aqui. Tudo isso aqui é a função z igual a 0. Bem fácil. Agora, vamos analisar que função é essa. 1 menos x² menos y². Para isso, eu vou colocar o menos em evidência. E vai ficar assim, ó, z igual a 1 menos aí, x² mais y². Bom, nesse caso, eu posso fazer essa questão de duas formas. A primeira é fazer todo aquele passo a passo que você já sabe. É saber quem é o domínio da tua função, quem é a imagem, qual é a interseção dela com o plano xz e com o plano yz, como são as curvas de nível, e depois juntar tudo isso e formar o gráfico. Mas aqui, como a gente já tem mais experiência com essas funções, eu vou fazer por deslocamento de gráfico. Então, olha só, por exemplo, digamos que a minha função fosse só o parêntese. Então, fosse z igual a x² mais y². Eu já saberia qual é o gráfico dessa função? Saberia, que é o paraboloide com cavidade para cima. Então, se fosse só o parêntese, o gráfico da minha função seria simplesmente isso daqui. Esse paraboloide. Se fosse só o parêntese. Agora, se eu coloco um menos multiplicando o meu paraboloide, o que acontece? Ele vai inverter. Então, ao invés de ele ficar com cavidade para cima, ele vai ficar com cavidade para baixo. E aí, a minha figura, então, o meu paraboloide vai ficar assim, ó. Só que não é só isso. Além da gente multiplicar por menos 1 a minha função, a gente soma uma unidade. O que significa isso? Que esse paraboloide, ele vai ser deslocado uma unidade para cima, já que eu estou somando aqui uma unidade nessa função. Então, no final, o meu paraboloide vai ser mais ou menos assim. Então, este é o paraboloide que representa esta função. Ou seja, é esse paraboloide aqui, só que deslocado uma unidade para cima. Tanto que aqui, ó, no z é o valor 1. Pronto. Então, essas duas superfícies, elas limitam uma região. E o que ele quer de mim é encontrar o volume dessa região. Só que ficou muito fácil. Por quê? Porque uma das superfícies é justamente o plano XY.
E a outra superfície, ela está acima do plano XY. Ora, se eu quero descobrir o volume que está abaixo de uma superfície e acima do plano XY, o que eu faço? Basta eu integrar esta superfície, esta função que está aqui em cima do chão. Então, o que eu preciso fazer para achar esse volume é integrar esse paraboloide, que é essa função aqui. Então, para eu descobrir o volume que ele está me pedindo, basta eu integrar esse paraboloide, que é 1 menos x quadrado, 1 menos x quadrado mais y quadrado. Só que aqui tem uma pergunta, né? Eu vou integrar em uma região. Qual é essa região de integração? Então, eu preciso descobrir que região é essa daqui, ó. Que seria justamente o domínio para eu poder achar esse volume. Para eu descobrir que região é essa, eu preciso saber qual é a interseção das duas superfícies. Da mesma forma que você fazia lá em cálculo 1, para eu saber a interseção de duas funções, eu preciso igualar as duas funções. Então, nós vamos igualar esta função com esta função, igualar o z. Então, vai ficar 0 igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado. Então, vamos fazer aqui, ó, 0 igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado. Arrumando essa equação, eu tenho x quadrado mais y quadrado igual a 1. O que significa que quando as duas superfícies elas se tocam, elas se interceptam, formam o quê? Uma circunferência de centro na origem e raio 1, que é o que está acontecendo bem aqui, ó. Eu tenho uma circunferência de centro na origem e raio 1. Se eu fosse desenhar, então, essa interseção no plano XY, ou seja, se eu fosse representar o que está acontecendo aqui no chão, eu teria isso daqui. Eu teria essa circunferência. E no caso, então, esse disco é o meu domínio. Então, eu já sei quem é a minha região de integração, eu já sei qual é a função que eu vou integrar, agora é só integrar. Só que chegou aqui, gente, você precisa tomar uma decisão. Qual é? Agora que eu já tenho a minha integral, eu tenho que escolher quais coordenadas eu vou usar. Você tem duas opções principais. A primeira são coordenadas retangulares ou cartesianas, que é usar o x e y mesmo. A segunda opção é usar coordenadas polares. O que vai lhe ajudar a decidir é principalmente a região de integração. Então, olha, nesse caso aqui, eu olhei a minha região de integração. É um disco, ou seja, é uma região circular. Nesse caso, toda vez, olha só, não esquece, toda vez que a tua região de integração for um disco, um pedaço de um disco, enfim, for algo circular, é muito provável que você deveria usar coordenadas polares. Ah, professor, eu posso usar retangulares sempre? Pode, mas você vai ter muito mais trabalho numa situação dessa daqui. Tá? Então, se você vê que é uma região circular, nem pense duas vezes. Use coordenadas polares. Então, usando coordenadas polares, para essa região aqui, me digam quais são os limites de integração para R e para θ. Para R, nesse caso aqui, quais são? Lembrando que R é a distância da origem até um determinado ponto. Então, essa região abrange desde a R igual a 0, que é a própria origem, até R igual a 1. E o θ? De 0 a 2π. Por quê? Porque a minha região se encontra em todos os 4 quadrantes. Então, para eu conseguir desenhar, eu preciso de uma rotação completa. Então, eu estou em um retângulo polar. Então, tanto faz a ordem de integração. Então, quando eu vier para cá, eu vou ter integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1. Olha, aqui não pode ter x nem y, né? Tem que ser tudo r e θ. Então, vai ficar 1 menos... Só que, naquela transformação de coordenadas, quem é x quadrado mais y ao quadrado? Vocês lembram? É o r ao quadrado, daquelas relações. Então, isso aqui ó, é r ao quadrado.
Você já pode substituir direto por r ao quadrado. Então vai ficar 1 menos r ao quadrado dr dθ. Estou esquecendo alguma coisa? O quê? O jacobiano. O jacobiano para essa transformação é sempre r. Então, está aqui r. Então agora tem que resolver essa integral. Agora o resto é conta básica de integral. Então vamos lá. Ó, se você reparar, todo mundo que está aqui dentro, ó, não depende de θ, só de r. Se não depende de θ, então o que eu posso fazer? Eu posso dividir logo isso aqui em duas integrais, já que eu estou num retângulo polar. Então eu vou pegar todo mundo que está aqui, ó, que está em função de r, e deixar numa integral só. Vai ficar a integral de 0 a 1. Deixa eu logo multiplicar esse r, vai ficar r menos r ao cubo dr, e vai ficar integral de 0 a 2π dθ. Lembrando que você não é obrigado a fazer isso, você pode continuar do jeito tradicional, não tem problema, importante você acertar a questão. Bom, chegou aqui, eu tenho duas integrais para resolver. Então vai ficar, para a primeira, r ao quadrado sobre 2 menos r à quarta sobre 4. Isso no intervalo de 0 a 1. E aqui, a minha integral vai ser só θ no intervalo de 0 a 2π. Pronto. Vamos aplicar os intervalos. Aqui vai ficar meio menos 1/4. E aqui vai ficar 2π. Bom, quando eu faço essa conta, aqui vai dar 1/4. 1/4 vezes 2π. Isso aqui vai ser π dividido para 2. Isso aqui é volume. Ele não me diz qual é a unidade. Então, vou só colocar assim, unidade de volume. E essa daqui é a nossa resposta. Gente, alguma pergunta nessa questão? Nenhuma, tudo certo. Deu para entender como foi que a gente desenhou aqui a região? Depois, como foi que a gente desenhou a região de integração? Depois, como a gente formou a integral e transformou em coordenadas polares? E o resto é a integração do cálculo 1. Beleza. Então, ó, se você reparar, essa questão aqui, ela já é uma questão que envolve uma aplicação. Eu não te dou logo a integral e digo, olha, integre isso daqui. Não, eu te dou uma aplicação. Eu peço, calcule o volume de um sólido. Então, isso é uma aplicação. Até agora, nós já vimos duas aplicações que envolvem integrais duplas. A primeira foi a do volume, que foi como a gente iniciou o assunto. Isso foi a nossa motivação, como calcular o volume de uma superfície, abaixo de uma superfície. E a segunda aplicação que a gente viu foi de valor médio. Tu tem uma função, tu quer saber o valor médio daquela função. Aí também tem lá umas fórmulas que você usa em integrais duplas. Hoje eu quero ver com vocês mais duas aplicações que envolvem integrais duplas. A primeira é como você calcula massa a partir de uma densidade. Então eu vou começar aqui no quadro. Então, eu quero falar com vocês sobre uma nova aplicação e é para calcular massa. Digamos que você tem aqui uma lâmina ou uma chapa, já que você tem uma chapa metálica, e você quer calcular a massa, quantos quilos tem essa chapa metálica. Geralmente, uma chapa ou uma lâmina, ela é conhecida por ter uma das suas medidas, que é a espessura, bem pequena em relação às outras dimensões dela. Então, por exemplo, comprimento e largura é bem maior do que a espessura dela. Por conta disso, para simplificar, você pode considerar que uma chapa ou uma lâmina é um objeto bidimensional. Claro que a rigor ele não é. O nosso mundo ele é tridimensional, então existe ali uma terceira dimensão para aquele objeto também. Só que para facilitar o cálculo, você pode considerar que o seu objeto é bidimensional. Então hoje nós vamos falar apenas desses objetos, entre aspas, bidimensionais, que são lâminas ou chapas, pode chamar dessa forma. Então, ó, digamos que você tem uma chapa, bora colocar retangular. Então, vamos colocar aqui um retângulo. E eu te dou a densidade para essa chapa retangular. Então, a densidade, ó, vai ser
Por exemplo, 5 quilos por metro quadrado. Vamos dizer que as medidas desse retângulo vão ser 3 por 2. Isso aqui em metros. Ora, se eu pedisse para você, gente, calcula para mim, por favor, a massa dessa lâmina, você conseguiria? Sim. Só olhar as informações. Quais são as informações? Primeiro, eu disse para vocês que a densidade dela é 5 quilos por metro quadrado. Quer dizer que a cada metro quadrado de uma chapa dessa, você vai ter 5 quilos. Então, é importante para você descobrir a massa que você saiba a área desse retângulo. Para calcular a área de um retângulo, você vai ter, nesse caso, 3 vezes 2, você vai ter 6 metros quadrados. E aí, nesse caso, então, a nossa massa, ela vai ser a densidade vezes a área, que aqui é 5 vezes 6, você vai ter 30 quilos. Pronto, você vai ter 30 quilos aqui de metal. Tudo bem? Tá. Se eu mudasse o meu formato para um triângulo, a gente saberia calcular ainda? Saberia, só calcular a área do retângulo, do triângulo e multiplicar pela densidade. Enfim, perceba que nesse caso você não teve dificuldade por 2 motivos principais. O primeiro é que o formato da chapa era um formato que você sabia calcular a área tranquilamente. É um retângulo, poderia ser um triângulo, poderia ser um disco, não tinha problema também, porque a área ficaria π vezes r ao quadrado, não tem nenhum problema com isso. Então, esse seria o primeiro motivo que a gente consegue calcular facilmente. O segundo motivo é que a densidade que a gente mostrou aqui, ela é constante. Isso ajuda muito. Só que na realidade, na vida real, as coisas não são assim. Geralmente, as densidades, elas são variáveis, elas são funções. Por quê? Porque não existe um material, digamos assim, que seja perfeitamente homogêneo, que vai ter realmente, a rigor, uma densidade ali sempre constante. Não, a densidade ela vai variar, né, em cada ponto do material. Nesse caso, eu consigo calcular a massa? É isso que a gente vai tentar resolver. Então, olha só. Eu vou tentar calcular a massa de um objeto com densidade variável e com um formato também aleatório. Formato que não necessariamente eu sei calcular a área dele. Tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, digamos que esse daqui é o nosso objeto. E para esse objeto, vamos dizer também que eu tenha uma densidade em cada ponto. Então, a densidade ela vai mudar dependendo do ponto onde eu estiver aqui no meu objeto. E o que eu quero é calcular a massa desse objeto. Como é que eu vou fazer? Bom, primeiro passo, eu vou olhar aí para a minha região. A minha região ela não é retangular, mas eu posso colocar ela dentro de um retângulo. Ou seja, eu vou fazer aquele mesmo passo a passo quando eu querer integrar em regiões mais gerais. Só que agora não com todos os detalhes, porque você já sabe o raciocínio por trás. Então, olha, eu vou colocar isso aqui dentro de um retângulo. Aí você vai dizer, pessoal, mas a densidade ela não está definida em todo o retângulo. Não tem problema, a gente usa aquela extensão. Enquanto eu estiver aqui dentro dessa região azul, é essa densidade aqui. Se eu estiver fora dela, é nula. Tudo bem? Então, ó, coloquei dentro de um retângulo. Agora eu vou dividir esse retângulo em subretângulos. Então, por exemplo, aqui, eu poderia dividir esse em 6 subretângulos. De preferência, para ser mais didático, eu vou colocar todos os retângulos de mesma área. Pronto, ficou assim. Agora, ao invés de eu calcular a massa para todo o retângulo, eu vou calcular a massa só para um subretângulo. Então, por exemplo, eu vou escolher esse subretângulo aqui. Nesse subretângulo, eu vou escolher um ponto. Esse ponto vai ser o meu representante. Isso não é novidade para a gente. A gente tem feito isso várias vezes aqui. Então, em cada subretângulo, eu vou escolher um representante. Nesse caso aqui, ó, digamos que eu escolhi esse ponto aqui. Esse ponto é o ponto x e j asterisco, y e j asterisco. Por que eu escolhi um ponto no meu subretângulo? Porque eu vou calcular a densidade nesse ponto.
E eu vou considerar que em todo o meu subretângulo a densidade é constante. E é igual àquela que eu calculei nesse meu representante. Tá bom? Então, nesse caso, como é que ficaria a massa nesse subretângulo? Seria a minha densidade, que eu estou considerando que ela é constante, ou seja, a minha densidade calculada nesse meu ponto, x e j estrela, y e j estrela, vezes a área. Só que agora eu estou no retângulo, então a área, vou colocar aqui só ΔA. Então, isso aqui é para calcular a massa de um subretângulo. Se eu quiser a massa total, basta somar a massa de todos os subretângulos. Isso vai me dar a massa real? Não, mas vai me dar uma aproximação. Então, eu escrevo que a minha massa total é aproximadamente o somatório, essa dupla soma de Riemann dessa função aqui, de cada massa. Então, a massa é aproximadamente o somatório da massa de cada subretângulo. Só que, claro, se por um acaso eu conseguisse pegar essa minha região e dividir em mais subretângulos, essa minha aproximação ia ficar cada vez melhor. E se eu conseguisse fazer com que os subretângulos, a quantidade fosse infinita, então, nesse caso, eu teria exatamente a massa da minha chapa. Então, o que está faltando aqui? Eu passar um limite para R e S tendendo ao infinito. Se esse limite convergir, então eu consegui calcular a massa exata desse meu objeto. Então, a massa ela vai ser igual ao limite quando R e S estão tendendo ao infinito desse somatório de Riemann. Aqui eu vou ter a função densidade vezes ΔA. Então, essa equação aqui, ela me dá exatamente a fórmula para calcular aquela massa. Só que eu vou escrever assim? Não, porque eu sei que por notação, isso aqui é justamente o quê? Uma integral dupla. Então, qual é a nossa fórmula final para calcular uma massa? Se eu tenho a densidade, a massa vai ser igual à integral dupla sobre a minha região da função densidade. Pronto. Então, se eu quero calcular densidade, ou melhor, se eu quiser calcular a massa de um objeto e eu tenho a função densidade, basta eu calcular a integral dupla dessa função densidade. Acabou, eu tenho a massa. Então, perceba que essa fórmula é bem simples. E a gente conseguiu usando os conceitos de integrais duplas. Então, agora a gente só vai aplicar essa fórmula aqui. Tudo bem? Então, para a sua prova, você já sabe como chega aqui. Então, item A, demonstre a fórmula da massa. Aí você chega aqui, ó, rapidinho, chegou, aí depois você só vai aplicar, tá bom? Tá, vamos aqui no nosso slide. É brincadeira, tá? A gente não vai ter nenhuma questão de demonstração. Apesar de que eu ainda não elaborei a prova de vocês. A gente só pensei na prova, mas ainda não escrevi. Vamos lá. Aula 25, nós estamos estudando aplicações de integrais duplas. Começando com densidade e massa. Já comentei qual é o problema. Eu quero encontrar a massa desse objeto, sendo que eu só tenho a função densidade. O que eu faço? Coloco a minha região dentro de um retângulo, divido em subretângulos e assim eu consigo calcular a massa para cada subretângulo. A massa total, então, vai ser o limite da soma dupla de Riemann e vai me dar esta integral dupla. Agora que você tem a fórmula e ela é bem simples, vamos aplicar. Então, primeira questão, ele me diz, uma massa está distribuída sobre o disco, ele me dá aí a inequação do disco, de modo que a densidade é dada por, aí ele me dá a função densidade. Isso, ó, a unidade é em quilos por metro quadrado. Aí o que ele pede? Determine a massa total. Então, bora fazer. Vou anotar aqui as informações que ele me dá. E aí já dá para calcular essa massa. A minha função densidade, ρ,
é igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado e a minha região é um disco dado por essa equação. Bom, vamos resolver. Nesse caso, você já sabe que para calcular uma massa, você vai calcular a integral dupla. Então, vamos logo fazer a região de integração. Ele me diz que a região é esse disco. Então, você olha para cá, você já sabe. Isso aqui é um disco, centro na origem e raio 1. Então, eu venho e desenho esse disco. Bom, e eu sei também que a massa, ela vai ser calculada pela integral dupla nesse disco, vamos chamar essa região aqui de D, da função densidade, que é a função raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Então, se eu conseguir calcular essa integral, eu acho a minha massa. Beleza. Mas agora que eu já montei aqui a minha integral, eu tenho que tomar aquela decisão. Quais coordenadas eu vou usar? Se o meu domínio é um disco, eu não vou nem pensar duas vezes. Eu vou usar coordenadas polares. Aí, nesse caso aqui, vamos lá, o R e o θ. Me digo as limitações para isso. Para o primeiro aqui, de quanto a quanto? De 0, que a origem faz parte, até 1. E aqui agora? De 0 até quanto? Até 2π. Muito bem. Deixa eu fazer aqui, ó. Esquece essa questão por enquanto. Deixa eu só fazer um teste aqui com vocês. Olha só, se a minha região fosse assim. Se fosse isso daqui. O R seria de quanto até quanto? De 0 a 1 ainda, né? Que a origem faz parte, o máximo aqui de distância é 1. E o θ? De quanto a quanto? Pois é, o 0, pelo eixo polar, ele começaria aqui, né? Ó, então ele não está no primeiro quadrante nem no segundo, ele já começa no terceiro quadrante. Então qual é esse ângulo aqui para começar no terceiro quadrante? É π. Então θ ele vai de π até 2π. Tá bom? Então vamos treinar essas questões aí para a gente se acostumar cada vez mais com essas coordenadas. Aí tá. Voltando para a questão. Eu já tenho aqui meus limites de integração, então eu vou aplicar na minha função. Eu estou num retângulo polar, então vai ficar, tanto faz a ordem, né? De 0 a 1, de 0 a 2π. Agora aqui, gente, essa função aqui, em coordenadas polares, quem é? Quem é tudo isso daqui, gente? Essa raiz aqui. Tudo isso daqui é só R. É só R. Sabe por quê? Ó, só você lembrar daquelas relações lá. Que é R ao quadrado é igual a x quadrado mais y ao quadrado. Não tem isso daqui? Pois é. Então, ó, se eu colocar a raiz quadrada aqui, vai ficar R igual a mais ou menos raiz quadrada disso daqui, que é o que está lá. Então, por isso que fica só R. Ah, professor, e se eu não lembrar disso? Olha, pode até não lembrar disso, mas você precisa lembrar que x igual a R cosseno e y igual a R seno. Se você lembrar disso, tudo bem. Porque na hora que você substituir x e y por aquilo ali, no final vai dar R de qualquer jeito. Tá bom? Então, ó, essa função todinha aqui é a função R. O que significa que eu poderia reescrever essa função densidade aqui. Ó, se eu fosse escrever essa função densidade em coordenadas polares, seria só R. Só isso. Tá? Então, ó, até simplifiquei bastante aqui a minha função. Então, vamos lá. Então, aqui ficou só R dθ dr. O que a gente não pode esquecer aqui? Do jacobiano. Então, ó, isso aqui veio da função, mas ainda tem o jacobiano. Então, vai ficar R ao quadrado. Vou separar isso aqui em duas integrais. Vai ficar a integral de 0 a 1, R ao quadrado dr. Integral de 0 a 2π dθ. Vamos calcular essas integrais. A massa vai ser R ao cubo sobre 3.
isso de 0 a 1 e depois θ de 0 a 2π. Bom, aqui vai dar 1/3, aqui vai dar 2π, então no final eu tenho 2/3 de π. Aí ele me deu a unidade, então aqui vai ser em quilos. A minha massa está em quilos nessa questão. Pronto. Alguma pergunta que foi feita aqui? Tá fácil? Tá, né? Tá, porque basicamente, depois que você aprende aí a fórmula, você só sai integrando aí. Vamos lá, próxima questão. Exercício 2. Uma massa está distribuída em uma chapa triangular, aí ele me dá os 3 vértices. A densidade é essa função que vocês estão vendo, x e y. Aqui é a unidade quilos por metro quadrado. E ele quer de novo a massa total. Aí também não tem muita coisa diferente. Segunda questão. Ó, a minha função densidade agora é a função x vezes y. A minha chapa ela é triangular. E ele me dá os vértices, que são 1 e 0, 0 e 1 e 1 e 1. Aí a mesma coisa, gente. Eu sei que para essa questão, vamos logo resolver aqui. Ele me quer a massa. Então, a massa vai ser integral dupla sobre uma região de integração da minha função densidade. Então, vamos lá, vamos resolver. Aqui, ó, eu já sei que a massa vai ser dada por esta integral dupla. Tudo bem? Falta eu descobrir quem é a minha região de integração. Aí, qual é a pista que ele me dá? Ele me diz que a região de integração é um triângulo e os vértices são esses 3 aqui. Então, eu venho, faço aqui o plano cartesiano e marco esses pontos. Vamos dizer que um está bem aqui. Então, esse aqui é um ponto 1, 0. Vamos dizer que um está bem aqui em y. Então, esse aqui é o ponto 0 e 1. E agora só está faltando o ponto 1. Então, bem aqui nós temos o ponto 1. Para fechar o triângulo, só falta fechar esses 2 vértices aqui. Tá? Então, essa daqui é a nossa região de integração. Aí, de novo, você vai ter que tomar uma decisão. Você vai usar coordenadas retangulares ou polares. Pela região, ela não é circular. Então, aqui você vai ter muita dificuldade se você tentar usar coordenadas polares. Então, aqui a gente vai usar coordenadas retangulares. Tá bom? Então, aqui, ó, isso aqui não é um retângulo, mas eu posso, então, olhar para essa região e decidir se eu vou olhar como uma região do tipo 1 ou do tipo 2. Eu vou escolher olhar como uma região do tipo 1, já que a gente está mais acostumado, né, com essa abordagem. Apesar de que você pode também tipo 2 sem problema nenhum. Mas na prova, faça aquilo que você tem mais segurança, para você não errar. Então, ó, chegou aqui. Eu vou olhar como uma região do tipo 1. Então, nesse caso, deixa eu colocar aqui do lado. Estou olhando como tipo 1. Então, eu tenho que olhar para as limitações no âmbito vertical. Ou seja, essa minha região, como é que ela está sendo limitada? Por baixo e por cima. Por baixo, essa minha região aqui, ela está limitada por essa reta inclinada aqui, ó. Essa reta que está limitando a minha região por baixo. Essa reta aqui, como seria a função y igual... Tem várias formas de você saber que reta é essa. Você sabe que, como é uma reta, é uma função afim. AX mais B. Aí tem que achar quem é o A e quem é o B. O B é quem está cortando aqui o Y. Então, você já sabe que o B é 1. E depois, ó, já que é uma reta decrescente, o A é negativo. Enfim, tem várias formas de você fazer. Mas, no final, você descobre que a função é 1 menos x. Fica fácil ver quando você olha para os 2 pontos. Por exemplo... Quando o x é 0, o y é 1. Agora, quando o x é 1, o y é 0. Tá? Então, é essa função aqui que está limitando a minha região por baixo. E agora, quem está limitando a minha região por cima é essa reta horizontal.
Quem é essa reta horizontal? É a função y igual a 1. Então, tem essas duas funções limitando a minha região. Então, meu y, ele está aqui limitado por essa reta, 1 menos x, e por essa reta, 1. Está aqui. Essas são as limitações para y. Da feita que eu coloquei o y entre funções, o x vai estar entre constantes. Então, o x, olhando aqui para essa região, o x ele começa bem aqui, começa em 0, a região começa em x igual a 0, a região termina em x igual a 1. Então, o x está entre 0 e 1. Pronto. Agora, eu só preciso aplicar esses intervalos na minha integral. Como eu olhei a região como a do tipo 1, eu preciso integrar primeiro em y e depois em x. Então, vai ficar igual integral de 0 a 1, integral de 1 menos x até 1, da função xy dy dx. Aqui eu não posso separar em duas integrais, cuidado, porque isso aqui não é um retângulo, então tenho que obedecer às regras aqui. Vou integrar só em relação a y primeiro. Então aqui vai ficar x vezes y ao quadrado sobre 2. Então integral de 0 a 1, x vezes y ao quadrado sobre 2. Isso no intervalo de 1 menos x até 1. Depois ainda vou integrar em x. Bom, esse 2 aqui, que é um meio, na verdade, ele é uma constante. Vou tirar aí da minha integral. Então, vai ficar meio vezes integral de 0 a 1, x vezes... Agora, vamos lá. No lugar do y, eu vou colocar 1. Vai ficar 1 ao quadrado é 1. Aí, menos. No lugar do y, eu vou colocar 1 menos x. Vai ficar 1 menos x ao quadrado. Então, eu estou agora com essa expressão. E a parte daqui é cálculo 1. Então, vou desenvolver isso daqui. Vai ficar que a massa é igual a meio, integral de 0 a 1, x vezes 1. Aqui, quadrado do primeiro é 1. Com esse menos vai ficar menos 1. Depois, menos 2 vezes 1 vezes x, seria menos 2x. Com esse menos aqui vai ficar mais. E por último, mais x ao quadrado, só que tem esse menos, vai ficar menos x ao quadrado. Aí eu simplifico 1 com menos 1, já multiplico o x aqui nesse parêntese, vai ficar meio vezes integral de 0 a 1, 2x ao quadrado menos x ao cubo dx. Agora, vamos aplicar aqui as regras, vai ficar meio... Aqui vai ser 2/3 de x ao cubo menos x à quarta dividido para 4. Isso de 0 a 1. Quando eu colocar 0 vai zerar. Quando eu colocar 1 vai ficar só os coeficientes. 2/3 menos 1/4. Então vai ser meio vezes 2/3 menos 1/4. O MMC aqui é 12. Então vai ficar meio vezes 12. 12 dividido para 3 é 4. Vezes 2 vai dar 8. Menos 12 por 4 é 3. Vezes 1 vai dar 3. Então, a resposta final, a massa vai ser 8 menos 3, 5. 2 vezes 12, 24. Isso em quilos. Então, encontramos aqui mais uma massa. Em uma situação bem diferente. Agora num triângulo. Bom, até aqui tudo certo? Tá, então agora a gente vai passar para outra aplicação. Tá bom? Então eu vou usar ali o quadro para isso. Mas antes, temos uma pergunta. Eu sou o Ramiro de Engenharia da Computação. Uma ideia que me ocorreu é se eu não poderia montar essa integral como se fosse área de um retângulo, mas no final só dividir por 2 o resultado. Olha, boa ideia, Ramiro. Gostei da sua ideia. Muito boa sugestão. Professor, eu posso olhar isso aqui como um retângulo. Aqui, isso aqui é um quadrado, né? No caso, um quadrado. Calcular a minha integral para isso. Depois só dividir por 2. A resposta é cuidado. Por que cuidado? Porque geometricamente está perfeito o que você falou.
De fato, aqui é metade de um quadrado. Qual é o problema de eu integrar? O problema está na densidade, ó, xy. Essa função aqui, não necessariamente, ela vai se comportar da mesma forma com essa região do que com essa. Ó, percebe que para essa região aqui em cima, né, você pode ter valores diferentes do que aqui de baixo. E a sua densidade ela pode dar um pouco diferente. A não ser que a sua densidade fosse constante ou ela tivesse uma simetria, de modo que você garantisse que o resultado daqui seria o mesmo daqui. Aí não teria problema nenhum. Mas por causa da densidade, aí isso você tem que tomar muito cuidado antes de fazer. Aí até sugiro que nem faça, porque na maioria dos casos eu não vou ter essa simetria. E aí se eu fosse querer dividir por 2, eu ia errar a questão. Tudo bem? Entendi, obrigado. Um bom exercício seria a gente tentar até resolver aqui essa integral de 0 a 1 de 0 a 1. Aliás, vamos fazer. Gostei, acho que dá para a gente fazer aqui rapidinho, ó. Até para a gente ver aqui, Ramiro, olha. Se eu fosse fazer desse jeito, né? Ia ser integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, certo? Um retângulo. Aí ficaria xy dx dy. Isso aqui é um retângulo, ficaria x² sobre 2, y² sobre 2. No final, daria 1/4. A metade disso ficaria 1/8, que não foi a mesma resposta daqui. Tá? Nesse caso a gente erraria. Tudo bem? Mas por causa desse motivo que eu já falei. Mas foi excelente sua pergunta. Muito bem colocada mesmo. Beleza, gente. Então agora, quero falar sobre mais uma aplicação para vocês. Quero falar agora sobre centro de massa. Então, aqui, eu vou tentar ser o mais didático possível e vou tentar ir por etapas. Então, agora eu quero falar sobre centro de massa. Bom, primeiro, o que é um centro de massa? Se você tem um objeto bidimensional, por exemplo, centro de massa seria aquele ponto onde você poderia considerar que toda a massa do seu objeto está ali. Pode se reunir ali naquele ponto, né? Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, esse apagador, a seção transversal dele aqui, ó, é um retângulo. Então, digamos que eu disse para você, olha, eu quero saber onde é que é o centro de massa, ou seja, onde é aquele ponto aqui onde você consegue equilibrar o seu retângulo, no caso, o seu apagador. Né? Então, você diria, bom, o centro de massa é aqui no centro do retângulo, porque aqui é o lugar onde aqui, ó, eu me posiciono, eu apoio, e aí eu consigo equilibrar o meu retângulo. Tudo bem? Então, isso daqui seria um centro de massa. Já que toda a massa estaria aqui, então só em um único ponto você equilibra todo o seu objeto. Tá bom, gente? Ok. Quando você apoia, né, aqui, você vai apoiar o seu dedo, onde não é o centro de massa, aí provavelmente o que vai acontecer aqui, ó, o apagador ele vai cair, ele vai se movimentar. Mas ele vai se movimentar não é porque ele vai ter uma translação, né? Ele vai sair do seu dedo e sair para lá ou para cá. Não, é porque ele vai ter uma rotação. Tá? É porque ele não está em equilíbrio rotacional. Então, quando você consegue achar o centro de massa e posicionar ali, né, o seu objeto, o seu dedo, então é porque nesse instante aqui, ele está em equilíbrio rotacional. Quando eu falo de equilíbrio rotacional, eu estou falando fortemente de uma definição que a gente fala de momento. Tá? Então, momento é uma coisa que vocês aprendem lá em Física 1, que tem a ver com a rotação de um objeto. Para o objeto estar em equilíbrio, o momento final tem que ser 0. Tudo bem? Tá, então, vamos lá. Dados esses conceitos, só lembrando esses conceitos, né, que a gente não vai ver eles com detalhes, eu quero falar aqui primeiro sobre o centro de massa para um sistema unidimensional. Sistema unidimensional. E não só o sistema unidimensional, mas o sistema unidimensional de partículas.
Sistema unidimensional de partículas. Tá, olha só, gente. Para a gente entender também, eu vou começar, ao invés de começar com a teoria, eu vou começar com um exemplo. Então, digamos que você está passeando, você saiu aqui da aula do Newton, vai passear e no meio do caminho você encontra um playground, um parquinho. Nesse parquinho você vê algumas crianças brincando em uma gangorra. Tá? Então você já deve ter brincado, você sabe como é que funciona a gangorra, e ela funciona justamente com esse movimento de rotação. Só que digamos que as crianças, né, muito inteligentes, elas se cansam de brincar do jeito tradicional. E elas passam a ter uma ideia. Elas se perguntam, será que a gente consegue deixar a gangorra totalmente na horizontal, em equilíbrio? Será que a gente consegue se posicionar na gangorra de modo que ela fique totalmente aqui na horizontal? Essa que foi a pergunta que elas se fizeram. E elas também tiveram uma solução, que elas acham que vai dar certo. Elas pensaram assim, bom, talvez, para eu conseguir o equilíbrio, eu preciso que cada criança se posicione à mesma distância do meu apoio. Então, vamos considerar aqui uma gangorra. Vamos considerar que eu tenho um apoio aqui. Está aqui um apoio do segundo gênero. Está aqui a gangorra. Ok? E aí as crianças, então, elas têm uma ideia. Vamos nos posicionar exatamente à mesma distância do apoio. Então, uma se coloca bem aqui. Eu estou considerando que as crianças são partículas, tá? Só para ser mais didático. Então, a criança número 1 estava aqui. A criança número 2 se posicionou aqui. Cada uma delas está a 1,5 m do meu apoio. Só que nesse caso aqui, quando elas se posicionaram dessa forma, elas não conseguiram equilíbrio. E elas ficaram frustradas, elas não entenderam por quê. Então você chegou com elas e começou a explicar o que aconteceu. E o que aconteceu é que, por mais que elas estavam à mesma distância do apoio, elas não tinham a mesma massa. E isso é um ponto relevante, porque a massa ela vai influenciar no momento. Então, ó, digamos que a massa da primeira criança, vou colocar aqui embaixo, digamos que a massa da primeira era 40 quilos. Já a massa da segunda é 20 quilos. E agora, se eu calcular o momento com relação a esse meu ponto de apoio aqui, que é o que está apoiando aqui a minha gangorra, eu vou perceber que o meu momento não vai ser nulo. Ó, vamos calcular aqui o momento, vamos considerar que o anti-horário é positivo. E como é que eu calculo o momento de massa? É a massa de cada partícula vezes a distância até meu ponto de apoio. Então, aqui eu tenho a massa M1 vezes a distância de 1,5. Essa massa aqui, ó, ela tende a fazer a gangorra girar no sentido anti-horário. Então, o momento dela é positivo. Então, vai ficar mais 40 vezes 1,5. Já essa segunda massa, a tendência é que ela faça a gangorra girar no sentido horário. Então, o momento dela é negativo. Então, vai ficar menos 20 vezes 1,5. Quando eu faço essa conta, eu percebo que o meu momento ele não é nulo. Vai ficar 20 vezes 1,5, que vai dar 30. 30 qual é a unidade? Quilo vezes metro. Está aqui. Então, o meu momento ele foi diferente de zero. Por isso que a gangorra ela não está em equilíbrio, ela está rotacionando. Então, o nosso objetivo agora é tentar ajeitar esse sistema para que eu tenha o meu equilíbrio. Bom, aqui nós temos pelo menos duas opções.
A primeira solução é a mais horrível de todas. Qual é a solução? É você chegar aqui, quebrar esse apoio e posicioná-lo em outro lugar, na gangorra. Essa é a primeira solução. É horrível? É. Que você vai ter que fazer todo um esforço para consertar esse problema aí, para resolver o problema. Tá, mas digamos que a gente foi querer fazer dessa forma mesmo, quebrando o apoio e posicionando o apoio em outro lugar. Nesse caso, se você pudesse mudar o apoio, você quer o equilíbrio, então você jogaria ele mais para a direita ou mais para a esquerda? Mais para a esquerda. Por quê? Porque você quer diminuir o momento dessa criança, já que ela tem a massa maior, e quer aumentar o momento dessa criança, já que ela tem a massa menor. Tá, então você já percebeu que eu tenho que jogar ele para a esquerda. Agora, quanto que eu tenho que jogar para a esquerda? Meio. Por que meio metro? Ora, porque a criança número 1, ela tem o dobro da massa da segunda. Então é importante que a distância dela seja metade da distância da segunda, para equilibrar os momentos. Então tá certo. Se eu pegar esse apoio e deslocar meio metro para a esquerda, posicionar ele bem aqui, eu conseguiria fazer com que as crianças elas ficassem em equilíbrio. Mas é isso que você vai fazer no parquinho? Não, né? Você não vai chegar quebrando o parquinho. Então você precisa de uma nova solução. Qual seria uma outra solução, gente, para esse problema? Sem mexer no apoio. Deslocar as crianças. Então você vai pedir para as crianças arredarem. Aí eu te pergunto agora, bom, antes a solução era pegar esse apoio e deslocar meio metro para a esquerda. Agora eu vou deslocar as crianças. Quanto que eu vou deslocar cada criança? Meio metro também. Agora para a esquerda ou para a direita? Para a direita. Porque quando eu deslocar para a direita, vai acontecer o que eu queria antes. Se a gente colocar isso aqui em equilíbrio, outra solução seria pegar todas as partículas do meu sistema e deslocar meio metro. Então, olha só o que a gente fez aqui. A gente percebeu que o centro de massa desse sistema estava a meio metro do meu ponto de apoio. Então, o que eu fiz foi deslocar todas as partículas meio metro no sentido contrário, para conseguir o meu equilíbrio. Então, assim eu soluciono o meu problema. Então, se eu pegar a criança número 1 e colocar aqui a 1 metro, a número 2 aqui a 2 metros, eu consigo ter com que o meu momento seja nulo. Então, agora eu só vou formalizar essa minha solução. Então, olha só o que a gente fez. Antes, nós estávamos calculando o momento. Como é que a gente calcula o momento? É o somatório do momento de cada partícula, ou seja, da massa de cada partícula vezes a distância para o meu ponto de referência de cada partícula. Então, vai ser m vezes x. Isso de 1 a n, depende do número de partículas que tem no meu sistema. Só que nesse caso aqui, eu calculei o meu momento usando essa fórmula e ele não deu zero. Mas eu percebi que se eu deslocasse todas as partículas, o meu novo momento seria zero. Como é que eu represento matematicamente esse deslocamento de todas as partículas? O mesmo deslocamento para todas elas. Eu represento assim, vamos dizer que eu sei que o meu centro de massa está a uma distância x barra. Então, eu vou ter que deslocar todas as partículas numa distância de x barra. Então, eu escrevo assim, meu novo momento vai ser m, a massa de cada partícula, vezes xi menos x barra. Quando eu escrevo assim, eu estou dizendo que eu estou deslocando cada partícula a uma distância de x barra, que é o meu centro de massa. E eu sei que se eu fizer isso, o meu novo momento agora vai ser zero. Então, agora eu vou trabalhar com essa equação. O meu objetivo aqui, gente, é tentar achar uma fórmula para o centro de massa, no caso unidimensional. Estou tentando fazer. Por isso que eu comecei com um exemplo, e agora eu estou formalizando. Então, vamos trabalhar com essa equação aqui. Então, aqui eu posso dividir em dois somatórios. O primeiro vai ficar somatório mi, xi, i vai de 1 a n, aí menos o somatório dessa massa vezes x barra. Só que x barra é constante, ela não depende de i, então posso tirar do somatório. Então vai ficar menos x barra, somatório, i vai de 1 a n, mi, igual a zero. Ora, se eu ajeitar essa minha equação e isolar meu x barra,
eu vou ter que x barra é igual ao somatório de 1 até n de mi xi sobre o somatório de mi. Eu vou ter essa fórmula aqui. Em outras palavras, eu percebo que para eu achar meu centro de massa de um sistema unidimensional de partículas, eu pego o momento do meu sistema, porque isso aqui me dá o momento do sistema, e divido pela massa do meu sistema. Então, tenho aqui, ó, que x barra é igual ao momento dividido pela massa. Então, é essa fórmula aqui que vai dar um norte para a gente nos próximos exemplos. Você já percebe que para eu calcular o centro de massa, eu preciso do momento do sistema e eu preciso dividir pela massa do sistema. E isso me dá a fórmula que eu queria. Agora, isso aqui só vale para o sistema unidimensional. Essa daqui que vocês estão vendo. Agora, eu tenho que pensar como seria para o sistema bidimensional. É isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Próximo passo é o sistema bidimensional. Então, vamos lá. Sistema bidimensional. Tá, agora então, já que eu estou no sistema bidimensional, eu vou considerar aqui o plano cartesiano. Aí digamos que aqui no plano cartesiano eu tenho algumas partículas espalhadas nele. Eu tenho essa daqui, chamar de partícula 1. Eu tenho essa daqui, chamar de partícula 2. Eu tenho essa daqui, chamar de partícula 3. Então, agora esse meu sistema, ele tem 3 partículas e ele é bidimensional. O meu objetivo agora é calcular o centro de massa para esse sistema. Eu já sei que centro de massa é calculado pelo momento do meu sistema dividido pela massa do meu sistema. Para calcular a massa desse sistema, eu não tenho dificuldade nenhuma. É só eu somar a massa das 3 partículas. Agora, e para calcular o momento do meu sistema? Aí eu vou ter uma certa dificuldade. Porque, olha só, agora que eu vou calcular o momento para esse sistema, o que é momento? Momento é massa vezes distância. Só que distância em relação ao quê? Qual é o meu ponto de referência agora que eu estou no plano cartesiano? Aí, nesse caso, para o sistema bidimensional, eu posso definir 2 tipos de momento. Eu posso definir um momento em relação ao eixo x e posso definir momento em relação ao eixo y. Porque perceba que o meu sistema ele pode rotacionar em torno do eixo x ou ele pode rotacionar em torno do eixo y. Então, eu tenho esses 2 momentos para considerar. Se eu considerar o momento em relação ao eixo x, então, como é que vai ser isso aqui? Vai ser o somatório da massa de cada partícula vezes a distância de cada partícula até o eixo x. Então, por exemplo, ó, cada partícula dessa ela tem uma coordenada em x e em y. Então, por exemplo, para essa daqui, para a partícula número 3, se eu quiser calcular o momento dela em relação ao eixo x, eu vou pegar a massa dela e calcular a distância vezes a distância dela para o eixo x. Ou seja, a distância daqui para cá. Para eu saber essa distância aqui, eu vou ter que usar a coordenada x dela ou a coordenada y? Y. Então, ó, o momento em relação a x, a gente usa a coordenada y. Ah, mas não faz sentido? Faz, gente. Porque para você ter a distância até o eixo x, isso que é bom você entender o que é momento. Para você ter a distância até o eixo x, você usa a distância vertical. Então, você vai usar aqui a coordenada y dela, ó, y. Então, o momento em relação a x vai ser o somatório das massas vezes a coordenada y de cada partícula. Da mesma forma, se eu quisesse calcular o momento em relação a y, eu usaria o somatório
da massa de cada partícula vezes a distância para o eixo y. Só que, ó, olha para cá aqui, para essa segunda. Se eu quero a distância dessa partícula para o eixo y, isso aqui é a coordenada x dela. Então, aqui, para eu calcular o momento em relação a y, é a massa vezes a coordenada x. Então, essas são as fórmulas para o momento em relação a x, momento em relação a y. Agora que eu tenho isso, agora que eu sei disso, eu consigo calcular o centro de massa. Você vai dizer, professor, mas na hora que eu for calcular o centro de massa, eu vou usar o momento em relação a x e o momento em relação a y. Eu vou te falar, os dois. Porque agora que você está no sistema bidimensional, o teu centro de massa ele vai ter duas coordenadas. Você vai ter o x barra e o y barra. E para cada um deles, você vai usar um momento aqui, ó, diferente. Então, agora que nós sabemos disso, vamos ver como é que vai ficar o x barra e y barra. Então, o meu x barra, ele vai ser, te pergunto, o momento dividido pela massa. Esse momento aqui, se eu quiser calcular o x barra, é em relação a y ou em relação a x? É em relação ao eixo y. Porque é esse momento em relação ao eixo y que me dá as distâncias horizontais. Então, aqui, para eu calcular o x barra, eu tenho que pegar o momento em relação a y e dividir pela massa. E para eu calcular o y barra, eu preciso do momento em relação ao eixo x dividido pela massa do meu sistema. É assim que funciona. E, claro, o x barra y barra vão me dar um ponto de duas coordenadas. E isso daqui vai ser o centro de massa. Essas duas coordenadas. Até aqui tudo bem? Agora eu vou partir para o caso final, que é o sistema bidimensional, só que para uma chapa ou para uma lâmina de densidade variando. Então, olha só, agora, para encerrar essa parte aqui, eu quero calcular o centro de massa, isso aqui é um caso bem mais realista, para aqui um objeto que tem um formato aqui, posso dizer aleatório, formato mais geral. E aí eu quero saber onde está localizado o centro de massa desse objeto. E eu ainda digo mais, a densidade dele está variando ponto a ponto. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, a densidade ela é dada aqui, ó. Em todos os pontos a densidade é dada por essa função. Agora eu quero achar o centro de massa para esse caso. Como é que eu faço? Aí eu vou fazer o mesmo raciocínio. Vou colocar essa região dentro de um retângulo. Então, ó, vamos colocar dentro de um retângulo. Vamos dividir em subretângulos de mesma área, de preferência. E vamos calcular, já que eu quero o centro de massa, preciso calcular o momento, né? Momento em relação a x, momento em relação a y. Então, vamos começar calculando o momento em relação a x, para esse subretângulo aqui. Só que antes, eu preciso escolher um representante. Então, vamos dizer que o representante é esse ponto bem aqui. Pronto. Então, eu vou calcular a densidade nesse ponto aqui. E vou considerar que a densidade é constante para esse retângulo, para esse subretângulo. Aí, nesse caso, o meu momento em relação a x, para esse subretângulo, vai ser, o que é momento? É distância vezes a massa, distância em relação ao eixo x. Aí eu te pergunto, qual é a distância desse subretângulo para o eixo x? Você vai dizer, não sei, professor. Em que ponto eu vou considerar a distância? Vai ser a base inferior do meu retângulo, que vai ser a distância? Ou vai ser a parte superior, que vai ser a distância? Não. A distância vai ser esse ponto que a gente escolheu aqui, como nosso representante. Então, a distância desse ponto até o eixo x, que vai ser a minha distância aqui para o momento. Então, eu vou pegar a distância vertical aqui, ó, que é a coordenada y desse ponto.
Então, vai ser y e j asterisco vezes, a distância vezes a área. Como é que calcula a área mesmo para esse subretângulo? Para eu calcular a área, vai ser a densidade aplicada no ponto vezes ΔA. Então, essa aqui é a fórmula para calcular o momento em relação a x de um subretângulo. Se eu quiser o momento em relação a x total, eu faço somatório. E se eu quiser o momento real, né? Se eu quiser o momento mesmo, a fórmula do momento, eu calculo o limite. Então, ó, o meu momento em relação a x vai ser o limite quando RS tende a infinito desse somatório. Então, ó, já vou colocar aqui no outro quadro a conclusão. Então, aqui y vezes a densidade vezes ΔA. Tá? Então, essa equação aqui, esse limite desse somatório é que vai me dar o momento em relação a x para este objeto. Escrevendo na notação de integral dupla, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que o momento em relação a x vai ser a integral dupla nessa região, aqui ó. O que vai estar dentro do integrando? A função y vezes a densidade. Então, y vezes a densidade. Então, essa daqui é a fórmula para calcular o momento em relação a x. Se eu quisesse calcular o momento em relação a y, o raciocínio é o mesmo. Só que para calcular a distância do ponto até o eixo y, eu vou usar a distância x, a coordenada x desse meu ponto. Então, ficaria momento em relação a y seria integral dupla de x vezes a minha densidade. Tá? Então, essas aqui são as fórmulas para o momento em relação a x e para o momento em relação a y. Tá. E a fórmula para o centro de massa, para o x barra e y barra? É a mesma ideia. Como é que você calcula x barra? É o momento em relação a y sobre a massa. E o y barra, momento em relação a x sobre a massa. Então, vamos finalmente finalizar aqui as fórmulas. Então, para o x barra, eu vou ter o momento em relação a y sobre a massa. Só que quem é o momento em relação a y? É a integral dupla de x vezes a minha densidade dividido pela massa. Quem é a massa? É a integral dupla da função densidade. E quem é o y barra? É o momento em relação a x sobre a massa, que significa que é a integral dupla de y vezes a densidade dividido pela integral dupla só da densidade. Pronto. Essas aqui são as fórmulas finais que a gente vai usar. Então, agora a gente vai resolver alguns exercícios, centro de massa. Vocês vão me ver usando essas integrais aqui, calculando essas integrais. No final, você vai ter que calcular 3 integrais, na maioria dos casos. Mas, pelo menos, para cada integral, a região de integração é a mesma. Então, a região de integração você só vai interpretar uma vez. E depois é só sair calculando as integrais. Vamos aqui para o nosso slide. Então, chegamos aqui no centro de massa. E eu já expliquei para vocês o que é que eu quero. Eu tenho uma região dessa daí, esse objeto, e eu quero achar o centro de massa dele. Para isso, eu coloquei dentro de um retângulo, dividi em subretângulos, e comecei a calcular o momento em relação a x e em relação a y. O momento em relação a x vai ser a integral dupla de y vezes a densidade. O momento em relação a y vai ser a integral dupla de x vezes a densidade. Por fim, então, para eu calcular as coordenadas do centro de massa, que é x barra, y barra, eu utilizo estas fórmulas
que foram as fórmulas que a gente já demonstrou e estão no quadro. Até aqui, alguma pergunta? Então, bora aplicar. Assim, ó, isso aí só está simbolizando que o centro de massa é onde você consegue equilibrar o seu objeto. Então, vamos lá. Temos aí 2 exercícios para a gente resolver. Então, a gente vai determinar o centro de massa de uma lâmina retangular e depois de uma lâmina semicircular. Então, acho que a gente já pode ir aqui para o quadro. O comando ele é bem pequeno. Então, o que ele me fala aqui na primeira questão? Ele me fala que eu tenho uma lâmina retangular. Então, só vou desenhar simplesmente um retângulo aqui. E ele fala que a minha densidade é constante. Pode dizer que esse retângulo aí tem base B, altura H. E a densidade ela é constante. Então, vou só escrever assim, vou abreviar. Pronto, ele me dá essas informações e ele pede para a gente achar aqui o centro de massa. Como é que eu vou fazer? Perceba que ele não posiciona o meu retângulo no plano cartesiano. Coisa que normalmente uma questão faria. Só que dessa vez ele não fez isso porque a minha densidade ela é constante. Quando a densidade ela é constante, a verdade é que não importa a posição no plano cartesiano, já que a tua densidade ela não vai variar, dependendo do quadrante que tu está ou do ponto que tu está no plano. Não vai variar. Então, por isso que não precisa colocar. Mas, eu vou precisar, na hora de resolver a questão, eu vou ter que colocar ele em algum lugar no plano, para eu poder calcular minhas integrais. E aí, tanto faz, gente. Ó, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar e colocar esse retângulo aqui, ou colocar ele, por exemplo, aqui, eu vou ter a mesma resposta. Aí você vai dizer, não, professor, não vou ter, não. Porque, ó, aqui o ponto vai ser esse, digamos assim, centro de massa. E aqui vai ser esse, ó. As coordenadas vão ser diferentes. Não, tudo bem, eu concordo. Mas no final, o princípio é o mesmo. Ou seja, o que eu quero demonstrar? Que o centro de massa, ele está na metade da base e na metade da altura. Tudo bem? Então, mesmo que você esteja no primeiro quadrante, segundo, terceiro quadrante, o teu centro de massa, se você calcular tudo direito, ele vai dar exatamente na metade da base e na metade da altura. Então, eu vou tentar posicionar esse retângulo da melhor forma para mim. Uma forma que seja mais fácil de eu calcular. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou posicionar esse retângulo bem aqui, ó, começando na origem. Ó, de modo que o x ele vai de 0 até B. E o y vai de 0 até H. Pronto. Posicionei dessa forma. Vai ficar mais fácil para calcular assim. Aí agora, o que vai acontecer? Outra coisa interessante é que eu poderia posicionar ele assim também, se eu quisesse. Ó. Pessoal, posso posicionar ele assim já? Pode. Qual seria a diferença? É que nesse caso aqui, o x, por exemplo, ele está entre 0 e B. E o y está entre 0 e H. Nesse caso aqui, ó, o x começa em 0 e o y começa em 0. Aqui não. Aqui como é que seria? Você teria que colocar aqui menos B sobre 2 e aqui B sobre 2. Aqui em y ficaria menos H sobre 2 e H sobre 2. Aí aqui o x estaria entre menos B sobre 2 e B sobre 2, e y estaria entre menos H sobre 2 e H sobre 2. Então, dependendo do caso, pode ser que você tivesse mais trabalho. Mas a resposta ia ser a mesma. Ia dar exatamente lá
na metade da base e na metade da altura. Tá? Então, por isso que eu prefiro assim para essa questão. Mas também não me impede de colocar assim como eu coloquei. Olha só, gente. Então, eu posicionei meu retângulo, já defini meus limites de integração. Isso aqui é um retângulo mesmo, então não vou usar coordenadas polares, eu já tenho um retângulo. Inclusive, eu posso até escolher a ordem de integração, tanto faz a ordem de integração. E agora eu vou calcular a massa, o momento em relação a x e o momento em relação a y. Só que como a minha densidade é constante, eu não vou calcular massa usando o integral. Por quê? Porque eu já sei que para eu calcular a massa, se uma densidade é constante, basta eu pegar a densidade e multiplicar por o quê? Pela área do meu objeto. Isso aqui não é um retângulo? Então eu sei calcular. Então, ó, nesse caso, a massa vai ser a densidade, que é constante, vezes a área do retângulo, que é B vezes H. Pronto, já calculei a massa, sem precisar usar a integral. Poderia usar também, ia ter o mesmo resultado. Agora eu vou calcular os momentos para esse retângulo. Então, o momento em relação a x vai ser, ó, o x está entre 0 e b, o y está entre 0 e h. Momento em relação a x, como é que eu calculo? É y vezes a minha função densidade, que agora é constante. E aqui, dx dy. Isso aqui é constante, vai sair da integral, vai ficar ρ. Aí aqui, ó, eu posso dividir logo em duas integrais. Vai ficar a integral de 0 a b, dx, integral de 0 a h, y. Tá? Já que isso aqui é um retângulo mesmo, ficou assim. Aqui a integral é x, aqui é y ao quadrado sobre 2. Então vai ficar ρ vezes x vezes y ao quadrado sobre 2 de 0 a h. Quando eu coloco os limites de integração, eu vou ter ρ vezes b vezes h ao quadrado sobre 2. Então, esse aqui é meu momento em relação a x. Agora, eu vou calcular meu momento em relação a y. O meu momento em relação a y vai ser, pelo menos a região de integração é a mesma. Então, os intervalos não vai mudar. É de 0 a h, integral de 0 a b. A única coisa que muda é que, como é o momento em relação a y, vai ficar x vezes a densidade. X vezes a densidade. Aí vai ser dx dy. É que é a mesma coisa, vai ficar a densidade. A integral de x vai ficar x² sobre 2 de 0 a b. A integral só de dy é y de 0 a h. Então, aqui eu vou ter a densidade vezes b ao quadrado sobre 2 vezes h. Agora que eu tenho os momentos, eu consigo calcular x barra e y barra. Então, o x barra, ele vai ser o momento em relação a y sobre a massa. O momento em relação a y está bem aqui, ó. Ele é ρ b² vezes h dividido por 2. Tudo isso dividido pela massa. A massa é ρ b vezes h. Aí dá para simplificar aqui algumas coisas. A densidade, a altura e aqui uma base. No final vai ficar só a base dividido para 2. Da mesma forma, o y barra vai ser o momento em relação a x sobre a massa. Aí está aqui a resposta do momento em relação a x. É a densidade vezes a base vezes h ao quadrado sobre 2, dividido. A massa é a densidade vezes a base vezes a altura. Simplifico as densidades, a base e aqui uma altura. Então, x barra vai ser h sobre 2. Resposta final, o centro de massa, x barra y barra vai ser a metade da base e a metade da altura. Gente, nesse caso, que a densidade é constante, então o meu centro de massa, ele coincide com o meu centroide, que é o meu centro geométrico. Se a densidade não fosse constante, não necessariamente isso ia acontecer, tá bom? Tome cuidado. Mas quando é constante, aí você pode dizer que eles são iguais. Por isso que deu aqui no centro do meu retângulo. Bom, vamos para a segunda questão. Acredito que ela vai ser a última de hoje.
Determine o centro de massa de uma lâmina semicircular com densidade constante. Bom, aqui agora eu tenho uma lâmina semicircular. A densidade também é constante. Aí vamos dizer, essa lâmina ela vai ter um raio, né, já que ela é circular. Vamos dizer que o raio dela vale R. Pronto, gente. Então ele me dá uma lâmina semicircular, diz que a densidade é constante. Ele quer que eu calcule de novo o centro de massa. De novo, como a densidade é constante, então eu posso posicionar a minha lâmina no plano cartesiano da forma que eu quiser. Para ficar mais fácil, perceba que a minha região ela é circular. Se ela é circular, é muito importante que eu vou usar coordenadas polares. Mas para ficar fácil de coordenadas polares, eu preciso colocar o centro aqui dessa lâmina coincidindo com a origem. Aí vai ficar muito mais fácil. Então é isso que eu vou fazer. Então eu vou desenhar aqui. Aliás, aqui mesmo. Ó. Vou pegar aqui o plano cartesiano. E já vou definir aqui, ó. Já coloquei a minha lâmina semicircular dentro do plano cartesiano. Então a origem vai coincidir com o centro da minha lâmina. Já que eu tenho essa região, eu vou usar coordenadas polares. Então, para isso, me digam aí, quem é as limitações para R e para θ? Vamos lá, para R. R vai de 0 a quanto? A origem faz parte e vai até esse R maiúsculo aqui, que é uma constante. Já o θ, a gente vai de quanto até quanto? Ele vai de 0 a π. Ele não dá uma volta completa, só dá meia volta. Então, é de 0 a π. Pronto. Bom, antes de eu começar a calcular as integrais, eu posso calcular a massa sem usar a integral, já que a minha densidade é constante. Então, vai ficar aqui a massa, vai ser a densidade, que é constante, vezes a área. Quanto é a área de um semicírculo? É πr ao quadrado sobre 2. Né? Então, vai ficar aqui ρ vezes π, r ao quadrado, tudo isso aqui sobre 2. Então, ó, já calculei a massa sem usar a integral. Agora, eu vou usar a integral para calcular os momentos. Momento em relação a x, momento em relação a y. Então, vamos lá. Momento em relação a x. Vai ficar integral dupla dessa região de y vezes a densidade. Ora, só que a minha densidade ela é constante. Ela vai sair daqui. Então, vai ficar a densidade. E aqui também eu vou usar coordenadas polares. Então, aqui vou colocar o retângulo polar. Tanto faz a ordem. Então, de 0 a R, de 0 a π. No lugar do y, eu transformo para coordenadas polares. Então, vai ficar R seno. R vezes seno. E não esquece o jacobiano. E aí sim, você coloca dr e dθ. Ó, aqui eu já vou separar em duas integrais. Vai ficar ρ, integral de 0 a r, r ao quadrado, e integral de 0 a π, sobrou a função seno. Bom, agora você tem que calcular essas duas integrais. Vai ficar a densidade vezes r ao cubo sobre 3, isso de 0 a r. E aqui a integral do seno é menos cosseno. Isso de 0 a π. Bom, aqui vai ficar ρ r ao cubo sobre 3. Aqui, gente, o menos, já posso colocar aqui na frente. Então, vai ficar cosseno de π, que é menos 1, menos cosseno de 0, que é 1. Cuidado, aqui não vai dar 0, vai dar menos 2. Com menos aqui da frente vai ficar mais. Então, resposta final, 2/3 de ρ r ao cubo. Tá? Então, esse aqui é o momento em relação a x. Agora, nós vamos calcular o momento
em relação a y. Então, momento em relação a y vai ser integral dupla, no lugar do y vai ser x. Então, x vezes a minha densidade. Densidade eu vou tirar da integral, que ela é constante. Vou usar polares, vai ficar de 0 a π, de 0 a r. Aqui eu até inverti a ordem, não tem problema, que é um retângulo polar. No lugar do x vai ficar r cosseno. Ainda tem o jacobiano, que eu não vou esquecer. E aí vai ser dθ dr. Isso aqui vai ser, já vou separar em duas integrais. Integral de 0 a r, r ao quadrado. E integral de 0 a π, cosseno. Bom, aqui vai ficar, de novo, densidade, r ao cubo sobre 3. A integral do cosseno é seno. Aí eu vou aplicar de 0 a π. Só que o seno de π é 0. O seno de 0 é 0 também. Ou seja, isso aqui vai dar 0. O que significa que o momento em relação a y é 0. Tá? Então, ele não está tendendo a rotacionar, pelo menos em torno do eixo y, não. Bem? Pronto, agora que eu tenho momento em relação a x, eu tenho momento em relação a y, e eu tenho a massa, só volto a calcular o x barra e y barra. Então, eu vou calcular aqui no... Bom, o meu x barra vai ser o momento em relação a y sobre a massa. Só que o momento em relação a y deu 0, né? Então, já que isso aqui deu 0, meu x barra vai dar 0. Significa que a coordenada x é nula. Agora eu vou calcular o y barra. Já o y barra, ele vai ser o momento em relação a x sobre a massa. O momento em relação a x, eu calculei, está bem aqui, ó. É 2/3 de ρ vezes r ao cubo, dividido pela massa, que é ρ π r ao quadrado sobre 2. Aqui, gente, perceba que eu tenho uma fração dividido por outra fração. Aí eu vou usar aquela propriedade. Vou conservar a primeira fração, multiplicar pela inversa da segunda. Só que antes de eu fazer isso, já posso simplificar algumas coisas. Ó. Posso simplificar a minha densidade. E aqui o r ao quadrado, aqui fica só um r. Então, o que ficou aqui? Em cima ficou 2/3 de r. E aqui embaixo ficou só π sobre 2. Invertido, fica 2 sobre π. Então, no final vai ficar 4 vezes r sobre 3π. Tá? Ou seja, o meu centro de massa em x vai ser 0, em y vai ser 4r sobre 3π. O que vai dar, ó, isso aqui é mais ou menos 4 sobre 9 de r, é quase um pouco abaixo da metade de r. Então, aqui o meu centro de massa vai ficar mais ou menos por aqui. Esse daqui é o centro de massa para essa região. Alguma pergunta? Tudo certo? Então, tá bom. Então, quarta-feira, a gente vai continuar vendo algumas aplicações. Por hoje, a gente vai terminar por aqui. Então, obrigado pela presença e até mais.